Irmãos, eu quero comentar algo que o presidente da Alemanha, o líder máximo da Alemanha, disse que Donald Trump está mudando a ordem internacional. E tem muita gente que está... saiu uma capa nova da The Economist, né? Deixa eu ver a capa. Eu quero falar com vocês sobre a capa. Então, veja bem, eu concordo com o chanceler alemão que Donald Trump está mudando a ordem internacional. Vocês concordam? Agora, o problema é até que ponto ele vai conseguir. E eu estou vendo, irmãos, que essa pressão que os Estados Unidos estão fazendo em nível mundial, veja, hoje ele atacou a Síria, ele enviou um monte de armamento de caças para a Síria hoje, né? Por causa dos ataques que os sírios fizeram a um povo lá. Como é que é o nome do povo lá? Não são turcos, é alguma coisa de urcos. E agora eu acredito que ele vai se posicionar para atacar o Irã. E agora, veja bem, os drusos. Obrigado, irmão Jair, os drusos. Então, o governo sírio atacou os drusos, e o que aconteceu? Ele mandou atacar lá, bombardear. Ele declara abertamente que vai tomar a Groenlândia. Ele está fazendo uma proposta de compra, na realidade, da Groenlândia. Ele capturou Maduro e está num acordo. Os diplomatas americanos já estão nos Estados Unidos e a embaixada dos Estados Unidos está sendo reaberta. O Pietro pediu perdão para ele, marcou uma reunião. Pietro vai na Casa Branca beijar a mão de Donald Trump, um guerrilheiro das Farc, comunista até o tutano, vai à Casa Branca beijar a mão de Donald Trump. E isso é muito perigoso. E eu vou falar com vocês, irmãos. O Irã, né, que é a questão da capa. Antes de nós entrarmos aqui, né, nessa questão, o Irã está aí. O Irã está aí numa evolução, essa é a palavra, assombrosa. Eu acredito, né? Eles bloquearam a energia e bloquearam também a internet no Irã. Aí veja bem, o Maduro aqui, quando caiu o Maduro, aí Starlink liberou a internet sobre a Venezuela e agora o Elon Musk liberou a internet sobre o povo. E eu vou dizer algo para vocês, irmãos. Ele vai atacar o Irã, porque ele está usando o povo, como também se a Venezuela não entrar
não entrar nos eixos, né? Já soltou aí presos políticos e tem muita coisa na mesa. E eu vou dizer, irmãos, que eu percebo assim, a saída da ONU também, a saída da ONU dos Estados Unidos abriu caminho para a Rússia e a China se posicionar dentro da ONU. E parece que há uma provocação. Ele está provocando a União Europeia tomando a Groenlândia, ele está provocando a Rússia, ele está provocando a China, ele está provocando os presidentes de esquerda da América Latina. E algo pode acontecer. Talvez, é isso que eu quero dizer para vocês, irmãos. Infelizmente, o povo é usado como massa de manobra. Eu lembrei agora que eu tenho uma notícia aqui, que no Irã nós temos 65 mil mortos, 65 mortos e 2 mil presos, segundo a mídia, tá? E os Estados Unidos falou que se eles matassem inocentes, eles iriam atacar. E outra coisa que Donald Trump falou, que vai atacar o México por terra. Tudo essa semana. Nós vamos tomar a Groenlândia. Nós atacou a Síria, ameaçou o Irã, dizendo que se houvesse mortes de civis, ele iria atacar o Irã, vai derrubar o regime, porque é a vontade do povo. Eu acredito que é isso que vai acontecer na Venezuela, se eles não se submeter totalmente à América. E eu vou dizer irmãos, se eles desconectar a internet dos Estados Unidos e o filme O Mundo Depois de Nós se tornar uma realidade, se gerar um colapso financeiro mundial usando a América através de toda essa projeção e a ordem mundial financeira ser totalmente dissolvida para começar um novo sistema financeiro. Porque não é muito poder para um homem só. Aí vem a capa. Veja que a capa da The Economist dessa semana, ela dá essa ideia, que Trump está tomando o mundo com mão de ferro. Olha só a capa da The Economist essa semana, é essa capa aí, ó. E veja, tá? Você vê a América Latina inteira sendo capturada por ele. E mais olha o que a The Economist está dizendo. No mundo de Donald Trump, os fortes tomam o poder. Isso será ruim para os Estados Unidos e para todos os outros. Durante 12 anos, Nicolás Maduro aterrorizou a Venezuela, ele fraudou eleições e, quando a população protestou, seus capangas mataram, pegaram as mulheres, torturaram as pessoas, sufocando-as com saco de plástico. Seus comparsas sequestraram e administrar a economia de forma tão desenfreada que o PIB caiu 69%. Um quarto da população fugiu para o exterior. Tanto o colapso econômico quanto o êxodo foram piores do que o típico durante as guerras civis mais sangrentas. Só que, entre aspas, ele tomou o poder à força. Eu estou colocando bem entre aspas. Só que, irmãos, até que ponto essa polarização vai ser boa? Porque o problema, irmãos, a gente tem que cuidar muito. Donald Trump é um simples servo que só obedece o que o céu manda. Ah, pastor, que absurdo é esse? Não é um absurdo. Não é um absurdo que eu estou dizendo.
O que eu estou dizendo para vocês obrigado, irmão Mises, eu já vou usar. É que Nabucodonosor tomou Jerusalém, mas Deus chamou Nabucodonosor meu servo. Nabucodonosor destruiu o templo, levou o povo cativo por 70 anos, e foi chamado por Deus meu servo. Quer dizer, ele só fez o que fez porque Deus permitiu. Então, o que a Bíblia quer dizer que Nabucodonosor é meu servo? É que Nabucodonosor só obedeceu o curso do cumprimento do que todos os profetas tinham profetizado. Vocês compreendem isso? Nabucodonosor simplesmente só obedeceu o que a profecia tinha dito. O que Donald Trump tem feito parece uma maravilha, está libertando o mundo de ditadores. Não, o que Donald Trump está fazendo é preparando o mundo para o anticristo. E eu falei isso no podcast essa semana e volto a falar para vocês. Irmãos, essa sensação de que o mundo vai melhorar me preocupa. Ah, pastor, o senhor é um pregador do caos. Não, meu irmão. Não. Eu não sou pregador do caos, eu sou o pregador da Bíblia, da profecia. E quando eu olho para o mundo através da profecia, eu vejo o cenário do anticristo sendo montado. Eu não vejo o mundo melhorando em aspecto nenhum diante do que está acontecendo. Vocês entendem o que eu estou falando? Porque parece que tudo que Trump está fazendo está dando uma sensação em várias pessoas de que o mundo vai melhorar. De que o mundo vai melhorar. Teve até um pastor Ezequias de São Paulo, que é um grande pregador do Apocalipse, dizendo que esse ano vai ser um ano de muita bênção. Eu não sei em que mundo que não haverá juízo, que não haverá pandemia, que não vai acontecer nada. Irmãos, já aconteceu muita coisa que coloca o planeta inteiro em xeque. Vocês estão compreendendo? Qualquer coisa que me faça me iludir com a terra não é evangelho e não é verdade. E a gente está vendo pastores, a gente está vendo pregadores, a gente está vendo muita gente usando tudo isso como uma ascensão para um avivamento, uma ascensão para algo poderoso que está acontecendo, é uma intervenção divina. Não, é um cumprimento profético, porque isso que está acontecendo é a preparação do mundo para a chegada do anticristo. E eu não paro de frisar para vocês. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Quando vocês ouvirem de paz e segurança, sabei que virá a repentina destruição. E o que nós estamos vendo, irmãos? Uma sensação. Por exemplo, no Brasil, o povo está vibrando. A esquerda está perdendo seus pilares. A esquerda perdeu o seu caixa forte, que é a Venezuela. A esquerda vai cair na América Latina. Irmãos, não importa quem esteja no poder, seja esquerda e direita, todos os governos do mundo estão obedecendo a profecia. E para se cumprir a profecia, está havendo um aparelhamento para a chegada do anticristo. Aí eu vou discordar com a irmã Edmé. Não existe avivamento para pregar o evangelho em todo mundo. Irmão, você não tem embasamento bíblico nenhum para pregar sobre um avivamento na última hora. Você não tem embasamento bíblico nenhum para afirmar que o evangelho precisa ser pregado até a última criatura para Jesus voltar. Isso não está na Bíblia. A última fase da igreja é Laodiceia. Os últimos momentos é um tempo de apostasia total, é o que nós estamos vivendo. E se o evangelho precisa ser pregado até a última criatura, eu sempre uso Apocalipse 14:6. Porque durante a grande tribulação, 3 anjos vão descer do céu para pregar o evangelho. Se o evangelho já foi pregado a toda criatura.
Isso é uma pergunta que você tem que fazer para Apocalipse 14:6. Então, o que nós estamos vivendo, meu irmão? Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão querendo se iludir com aquilo que não tem nada para oferecer. Se iludir com o quê, pastor? Com a terra, com as coisas dessa terra. Irmãos, Salomão disse o quê, irmãos? O que Salomão disse no seu último livro, nos seus últimos dias de vida? Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Debaixo do céu, tudo é vaidade. O que é isso? Na Matrix, tudo é vazio e passageiro. E eu fico assombrado como as pessoas querem que as coisas funcionem da forma que elas imaginam que deve funcionar. A gente viu isso em 2022. Todos achavam que para o mundo funcionar, para a igreja funcionar, o Bolsonaro tinha que permanecer no poder. O que Deus mostrou? Eu tiro ele do poder, porque toda autoridade é constituída por Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. E eu mostro que eu não dependo de política para continuar existindo e ser o Cristo da minha igreja. Irmãos, independente de quem esteja diante de um governo, a igreja de Cristo não é placa, não é CNPJ, não é templo de pedra. A igreja de Cristo continua existindo. É uma igreja invisível que permanece fiel. Não importa nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem espada, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nada me separa do amor de Deus que foi me revelado por Cristo Jesus. Essa é uma verdade absoluta. A igreja de Cristo não precisa que nada aconteça para ela ser abalada da fé, para ela ser edificada na fé. Ela continua crendo na palavra. Ela continua vivendo na palavra. Ela continua estruturada na palavra. E então, irmãos, as pessoas já começam a idolatrar Donald Trump. As pessoas já começam a idolatrar como se ele fosse um libertador. Não, ele é um aplainador de caminho. A ordem mundial está em perigo. E, meu irmão, eu estava apenas pensando hoje sobre essa capa, porque o que essa capa nos dá a entender, né? O que essa capa ela nos revela? Veja, você vê tanques, você vê uma mão levantada, muitos atribuem essa mão com algema sendo Donald Trump. Esse ano nós temos 250 anos da independência dos Estados Unidos. Nós temos mísseis apontados para vários lugares. Mas olha o que você vê. Do lado esquerdo você vê o Lula, o Putin, Xi Jinping. E do lado direito você vê Donald Trump sozinho. Sozinho. Deixa eu ver se eu consigo colocar essa imagem melhor para vocês. Então, e o que nos dava a entender é que tudo isso iria começar na Copa, né? Por causa dessa imagem aqui do fundo, ó. Eu não estou conseguindo aumentar. Aquela imagem lá de baixo, lá que você vê, é o Cristiano Ronaldo, que teve na Casa Branca, dando um chute.
E o mundo todo sendo revirado. Agora, a gente pensava o quê, irmãos? Não dava a entender essa capa. Essa capa não dava a entender que iria começar na Copa do Mundo, sim ou não? Dava a entender que iria começar na Copa do Mundo. Mas o mundo está sendo mexido por completo agora. A saída de Donald Trump. Veja bem, irmãos, a saída de Trump da ONU, da OMS, o ataque que está havendo na Síria, 8 guerras foram terminadas no governo Trump. 8 guerras acabaram no governo dele. Maduro foi preso. O governo interino da Venezuela está totalmente submisso aos Estados Unidos, está se submetendo ao governo dos Estados Unidos. E o que eu quero dizer, irmãos? A Coreia do Norte ameaçou os Estados Unidos. O Irã está ameaçando atacar Israel e os Estados Unidos. A China quer tomar, assim como o Trump quer tomar a Groenlândia, a China quer tomar Taiwan. E talvez, e aí veio no meu coração, como é que paramos um camarada desse que tudo que ele fala que vai fazer, ele faz? Como é que eles vão conseguir parar, meus irmãos? Ou gerando uma crise, ou gerando um apagão nos Estados Unidos. E algo está para acontecer, tá? Então, o que nós estamos vendo nessa capa, que parecia que iria iniciar na Copa do Mundo, veja lá, o uniforme do jogador ali que está chutando o globo é da seleção portuguesa. Sim ou não? É da seleção portuguesa. Mas parecia que tudo isso ia começar quando? Na Copa. Mas, meus irmãos, já começou, tá? E para muita gente, tudo que Donald Trump está fazendo vai ser um tiro no pé. Aqui,
Voltei. O que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que pode acontecer qualquer coisa. Agora, existe a ideia, irmãos, de tudo que está acontecendo. É isso que eu quero que vocês entendam. Eles podem criar algum caos nos Estados Unidos através de muçulmanos e imigrantes. Teve a morte de uma imigrante essa semana lá pelo ICE. Teve também, está tendo, né, uma fiscalização gigantesca sobre os imigrantes, pedindo para eles voltarem voluntariamente. E eles podem usar um monte de ferramenta para implodir a América de dentro para fora. Então, para você construir uma ordem internacional nova, que é a nova ordem mundial, que era a teoria da conspiração e agora está se tornando uma realidade, você precisa destruir a velha. E isso pode acontecer a qualquer momento. A pergunta do irmão, ele pode destruir a ditadura da Coreia do Norte? Meus irmãos, ele até disse, né? Perguntaram para ele se ele poderia capturar o Putin. Ele falou, não vai precisar capturar o Vladimir Putin, que é aliado dele, tá? A esposa de Donald Trump é soviética. Irmão, a gente está vivendo um grande teatro. Nós estamos vivendo um grande teatro, que pode gerar um colapso econômico, pode gerar apagões digitais, pode gerar N coisas aqui para frente. E por que eu estou dizendo que algo pode acontecer? Veja que existem denúncias, né? O irmão mesmo mandou aqui, ó, um relato da guarda de segurança venezuelana leal a Nicolás Maduro, é absolutamente arrepiante. A guarda de segurança, no dia da operação, não ouvimos nada se aproximando. Estávamos de guarda, mas, de repente, todos os nossos sistemas de radar desligaram sem qualquer explicação. Em seguida, vimos drones, muitos drones sobrevoando nossas posições. Não sabíamos como reagir. O que aconteceu em seguida? O dia da captura de Maduro. A guarda de segurança, depois que aqueles drones apareceram, alguns helicópteros chegaram, mas eram muitos poucos, acho que no máximo 8 helicópteros. Desses helicópteros desceram soldados, mas em número muito reduzido, talvez 20 homens, mas esses homens eram tecnologicamente muito avançados, não se pareciam com nada que já tivéssemos enfrentado antes, diz o entrevistador. E a batalha começou. A guarda de segurança, sim, mas foi um massacre. Éramos centenas, mas não tínhamos a menor chance. Eles atiravam com tanta precisão e velocidade que parecia que cada soldado disparava 300 tiros por minuto. Não podíamos fazer nada. Em suas próprias armas, eles não ajudaram a guarda de segurança, nenhuma ajuda, porque não eram só armas. Em certo momento, eles lançavam algo, não sei como descrever, era como uma onda sonora muito intensa. De repente, senti como se minha cabeça estivesse explodindo por dentro. Todos começaram a sangrar pelo nariz e alguns vomitaram sangue, caímos no chão sem conseguir se mexer. Isso foi o dia da captura de Maduro. Entrevistador, e seus camaradas conseguiram resistir? O guarda de segurança, não, de jeito nenhum. Aqueles 20 homens, sem uma única baixa, mataram centenas de nós. Não tínhamos como competir com a tecnologia deles, com as armas deles, juro, nunca vi nada igual, não conseguimos nem ficar de pé depois daquele ataque com arma sônica, ou seja lá o que fosse. Então, você acha que o resto da região deveria pensar 2 vezes antes de confrontar os americanos? Aí o guarda diz, sem dúvida, estou enviando um aviso a qualquer um que pense que pode lutar contra os Estados Unidos. Eles não têm ideia do que são capazes.
Depois do que vi, nunca mais quero estar do outro lado. Não se deve mexer com eles. E aí ele diz agora que o México, né? Aí perguntaram se a situação na América Latina vai mudar. E o guarda diz, com certeza, todo mundo está falando disso. Ninguém quer passar pelo que passamos. Agora todo mundo pensa duas vezes. O que aconteceu aqui vai mudar muita coisa, não só na Venezuela, mas em toda a região. A pergunta é, o que ele usou? Que arma foi essa? Quem já estudou sobre a DARPA fica assombrado, né? Vocês não têm noção. E essas armas, irmãos, são usadas através de vídeo, de imagens e sons. O que eu quero dizer? Existem armas usadas no nosso cérebro, na nossa mente, na nossa vida, que as pessoas não têm ideia de como a gente é manipulado, de como as coisas acontecem. Elas são assombrosas. Agora, irmãos, estejamos alerta, né? Isso não é alarmismo. Isso daqui é realidade. Esse é o momento, né, que antecede a volta de Jesus. Nós estamos vivendo um tempo profético. E esse é o tempo de refletirmos sobre muitas coisas. Principalmente, de estarmos prontos para ouvir o soar da trombeta. Eu tenho dito e afirmado isso, mas isso não é heresia. Nós somos a geração que vamos provar ou o arrebatamento da igreja ou a ira de Deus sobre a terra. Eu espero, porque eu acredito no arrebatamento, que está valendo a pena estar todos os dias aqui com vocês, nos jejuns, nas orações, na busca, porque eu creio que nós veremos Jesus como ele é. Mas para quem está achando que isso vai demorar ainda, se prepare. A gente já está vendo o Apocalipse diante dos nossos olhos. E uma realidade sobre isso é que eu não sei se vocês viram, deixa eu ver se está aqui, mas o avião, um avião que quase não anda em terra, quase não é visto por civis, foi visto nos Estados Unidos essa semana. Irmãos, isso daqui, eu digo para vocês, se você não assistiu o filme O Mundo Depois de Nós, assista, tá? Olha só. Esse aqui é o avião. Estados Unidos mantém avião do juízo final pronto para comando nuclear e crises estratégicas. Então, veja, irmãos, essa aeronave aqui que foi vista nos Estados Unidos, só quem tem é os Estados Unidos e a Rússia. O que isso quer dizer? Pastor, se nós tivermos um ataque nuclear, essa aeronave, ela suporta pulso eletromagnético. Ela consegue viver, sobrevoar por dia sem precisar descer na terra para abastecer. E ela não cabe 200 pessoas dentro dela. E quem não assistiu o filme O Mundo Depois de Nós, eu recomendo você assistir,
Por quê? Porque no filme deixa muito claro que os poderosos dos Estados Unidos, eles saíram dos Estados Unidos antes que a catástrofe acontecesse, que foi um apagão digital. Eles nem lá estavam quando o apagão aconteceu. Então, veja, essa aeronave ela é preparada para o presidente dos Estados Unidos, ela tem os botões de ataque nuclear em qualquer região do mundo, se controla as armas nucleares de dentro do avião, conhecido aí como o avião do juízo final. Essa aeronave aí é um avião de preparação para ataque nuclear. E em qualquer esfera, o presidente dos Estados Unidos, ele é colocado aí dentro as pessoas estratégicas de um governo para comandar do espaço com rádio, né? Com comunicação de rádio de alta frequência, fica se comunicando com pessoas na Terra e pode do avião disparar mísseis sobre qualquer lugar do mundo. Tá no meu, vai para o meu Instagram, eu pedi para colocar lá agora, mas é só vocês pesquisar aí na internet o que eu estou falando, que já está nos portais, né? Deixa eu ver aqui quantos portais aqui. Está. Tem vários portais que está, né? Então, veja bem, nós não estamos falando de teoria, meu irmão, nós estamos falando de que parece que toda afronta americana vai ter um revés. E é preocupante o que pode acontecer. Estejamos em alerta, estejamos preparados. Porque está muito estranho toda essa movimentação. Eu vou repetir, os Estados Unidos saiu da OMS, os Estados Unidos saiu do Acordo de Paris, dessa questão de aquecimento global, os Estados Unidos essa semana saiu da ONU, os Estados Unidos tomou Maduro, que é a América Latina inteira, os Estados Unidos vai tomar a Groenlândia, os Estados Unidos atacou a Síria e os Estados Unidos vai atacar o Irã. E ele capturou outro petroleiro da Rússia. São 2 navios russos que já foram tomados pelo exército americano. Então, veja bem, há uma provocação. Então, os Estados Unidos estão provocando a China, estão provocando a Rússia, e tomando a Groenlândia vai atacar a União Europeia, e tomando a América Latina, ele movimenta com a esquerda aqui. É muita coisa, irmãos. É muita coisa. Para apenas 10 dias de ano. 10 dias. Em 10 dias do ano de 2026, a capa da The Economist está se transformando numa realidade. E uma ação de Putin, da China, da Coreia do Norte, do Irã, pode causar convulsão, né? Os Estados Unidos postou um vídeo de guerra dizendo que num ataque americano, de início, mataria 35 milhões de pessoas. É muita coisa. É muita coisa mesmo. Em 10 dias, Momis mandou uma fala aqui, ó. Quando perguntaram se ele falou com Delcy Rodrigues, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que é realmente a América que está no comando da Venezuela. Repórter, quem é que está comandando a Venezuela agora? Você falou com a recém-empossada Trump. Estamos lidando com as pessoas que acabaram de ser empossadas.
Não me pergunte quem está no comando, porque eu vou dar-lhe uma resposta e vai ser muito controversa. O que isso significa? Nós estamos no comando. Ele já declarou, meu irmão, com a Venezuela agora, a América é portadora da maior reserva de petróleo do mundo. Ele já declarou isso publicamente. Com a Venezuela sendo tomada pela América, o Pietro indo lá pedir a bênção para Donald Trump, os Estados Unidos têm agora a maior reserva de petróleo do mundo. Então, o mundo está entrando em convulsão. Pastor, eles vão conseguir manter isso por muito tempo? Essa que é a pergunta. Talvez é por isso que o avião do juízo final já está pronto, porque pode haver um contra-ataque e pode ser letal e pode prejudicar a ordem mundial inteira. Eu sempre digo, irmãos, para surgir um cavaleiro num cavalo branco trazendo paz ao mundo, como é que você vai trazer paz ao mundo se o mundo tiver tudo bem? Não é um raciocínio lógico? Como é que o anticristo surge para trazer paz mundial se o mundo vai estar caótico? Então, seria Donald Trump o anticristo? É ele que está gerando a paz mundial? Não, meu irmão. O Donald Trump não é anticristo, nem judeu ele é. Nem judeu ele é. Para o anticristo surgir trazendo soluções planetárias, precisa haver um caos mundial. Caos pela ordem. Então, geramos um caos e manifestamos a nova ordem mundial. Irmãos, eu vou encerrar. Eu creio que amanhã, a parte da tarde, antes do culto do Zoom, provavelmente às 16 horas ou às 15 horas e 30 minutos, a gente vai fazer uma live amanhã também. E porque à noite eu vou pregar e depois vai ter uma reunião familiar com a família da missionária Raquel depois do culto. E aí, na segunda-feira, eu volto para casa e a partir de terça-feira as nossas lives voltam ao normal. Não perca o jejum. Irmãos, teve pessoas que entraram no jejum hoje. O nosso jejum está uma benção. Está uma benção. Não conheço, irmã Viviane. Não conheço. Olha só, o nosso jejum está uma benção. Deus está falando conosco todos os dias, de uma forma poderosa e sobrenatural. E eu quero te convidar. Olha só, irmãos, olha o que a irmã está falando aqui, ó. Eu só sei que meu marido, como militar americano, fica até irritado com certas ações do presidente e fica com receio de haver mudanças nesse ano. Aí eu não sei o que ela quer dizer ali como isso. Nem vou falar, né? Para os irmãos não ficar me corrigindo. Eu acredito que é no cargo dele. Então, irmãos, eu quero dizer para você, isso gera, meu irmão, não pense que não gera temor nos americanos de uma reação do mundo contra a América. Isso pode ser altamente prejudicial para o mundo inteiro. Eu estou falando, irmã Luísa, a gente está tendo palavra de Deus todos os dias pela manhã. É o comando dele, né? Está preocupado com o comando dele. Eu quero dizer para vocês que a partir de terça-feira nós vamos trazer uma mensagem para vocês sobre o tabernáculo e o Apocalipse. A visão escatológica do tabernáculo. E venha para o jejum, amanhã é o 11º dia, se você entrar amanhã, você vai jejuar 11 dias, quer dizer, o jejum começa hoje, da hora de dormir até meio-dia. Nós entramos ao vivo todos os dias, 6 horas da manhã. Todos os dias. Então, venha para o jejum.
e não deixe de abençoar e ajudar o projeto Arrependa-se. Amém? Deixa eu orar por você, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse momento, obrigado porque estamos vendo a Tua palavra se cumprir, obrigado pelo Teu amor, o Teu cuidado, a Tua fidelidade, obrigado por tudo que o Senhor tem manifestado, Senhor, através da Tua palavra. Homens obedecem o cumprimento da profecia, e a profecia está se cumprindo. Prepara, Senhor, os nossos corações, nos dá discernimento, sabedoria, arranca toda ansiedade, todo desespero, tudo que venha nos tirar o equilíbrio e gere em nós, Senhor, alegria, esperança, porque a nossa esperança é a tua vinda. Abençoa cada família aqui representada e nos dá um domingo abençoado em tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos de uma forma poderosa, em nome de Jesus. E até amanhã, às 6 horas da manhã, no 11º dia do jejum. Deus abençoe a todos.